Olá, aqui quem fala é o mesmo cara dos outros vídeos. Aquela pessoa que reclama, reclama, reclama e nunca fala nada de útil. Só comenta como as coisas estão de um jeito e podia ser de outro jeito. Aquele cético, aquele eu. Sabe de uma coisa? Estava aqui pensando, vou fazer uma coisa um pouco diferente hoje. Ainda assim, sem o computador para poder fazer uma edição maneira, estou apenas mandando essa imagem de água molhando as plantas. E eu estava aqui pensando como que eu ainda não vi alguém falando sobre as emoções. Pelo menos não um certo aspecto das nossas emoções como seres humanos que eu acho que seria muito valioso. Porque, bem, nós hoje, vamos falar o quê? Todo mundo sabe, a gente está vivendo uma situação um pouco complicada. Tem muita gente infeliz, uma questão assim, como eu vou falar? Uma coisa foda é falar sobre coisas que eu tô de saco cheio de ouvir. Coisas que eu não queria falar, que eu queria fingir que... Porque é um saco. É um saco falar disso, mas se eu paro um momento e me sou atraído por um vídeo falando sobre isso, então talvez alguém seja atraído por isso daqui também. Enfim, homens estão tristes, mulheres estão tristes, crianças estão depressivas e tem muita coisa que está acontecendo, que tinha que estar acontecendo de um jeito, está acontecendo de um jeito errôneo. E eu falo isso como uma pessoa assim, que eu poderia... algumas pessoas me diriam que eu sou uma minoria, eu sou bissexual, dependendo se eu fosse nascido em uma cultura um pouco diferente, eu poderia ser considerado um terceiro gênero, se fosse uma cultura que tem terceiros gêneros, como o Havaí tem, o Mani, algumas comunidades, algumas tribos norte-americanas, inclusive, na verdade tem no mundo inteiro, mas enfim. E pessoa que sente, um médium, um filósofo atual. Eu queria falar sobre emoções. Na verdade, para alguns amigos que me escutam, que estão tentando navegar na vida, e navegar na vida é estranho, é difícil, é delicado, ainda mais quando, vamos dizer, na perspectiva de um homem ou de uma pessoa que entra assim numa categoria de homem mais facilmente do que de uma mulher, é um pouco difícil entender. É uma coisa muito solitária. É solitário. A masculinidade, ao mesmo tempo que ela é almejada, desejada. A mulher de sucesso é uma mulher masculina. Um homem masculino é o homem ideal. Ao mesmo tempo que é dito, um homem tem que ter sentimentos, o homem tem que se abrir, ser emocionalmente disponível, emocionalmente aberto para sua mulher, e se ele faz isso, a mulher larga ele porque não quer homem chorando, não sabe o que fazer. Então é uma situação delicada, isso acontece muito, e pessoas viciadas em pornografia, viciadas em mentalidades, e tudo isso dá dinheiro. Afinal, o homem inseguro que vai comprar o bagulho para crescer cabelo, o bagulho para você ficar com um pinto grande e tal. E são essas pessoas, dá dinheiro. Aquele produto na comida que faz mal à saúde, mexe com os hormônios de todo mundo, mas deixa o produto mais barato, a companhia vai lucrar mais. E fode com os hormônios da galera e fica todo mundo
obeso, fica todo mundo com algum tipo de disfunção no corpo e tal. Vai fuder. Mas o que a gente faz? Aí o que acontece com isso tudo? Surge movimentos opositórios, tipo Red Pill, que pega esses problemas, aponta esses problemas, porque são problemas, as pessoas estão infelizes, quer dizer que tem alguma coisa errada. Mas, ao mesmo tempo que o pessoal fala coisas muito boas, muito importantes, tem outras pessoas que pegam isso, pegam suas feridas, falam através de suas feridas abertas, e não estão sabendo também gerir. E aí a pessoa fala merda, aí o movimento inteiro é prejudicado, agora aí todo o Red Pill é um idiota, e tipo... E aí vai surgir uma parada oposta ao oposto, e aí vai sair do controle de novo, porque é uma situação foda pra caralho. O que a gente faz? E eu penso muito nisso, que afinal eu existo, estou vivendo como um homem, né? Numa sociedade um pouco estranha do que as minhas memórias de outras vidas diriam que é o normal, e buscando uma vida verdadeira, uma vida que vale a pena ser vivida. E é isso, muito simples, como todo mundo. E esse um detalhe, que é um detalhe que eu acho que seria bom falar. Emoções como um mapa, não como o guia turístico. O guia turístico vai te levar aqui pode, aqui não pode, você tá me pagando, você tem que vir aqui. Se eu disse pra vir por esse caminho, não é aquele caminho, tem que ser desse jeito, ok. Um mapa, quem vai seguir é você, quem vai achar o teu caminho é você. Você que tem que saber ler o mapa e ser o seu próprio guia. O mapa tá ali, as informações de onde está o quê, onde está aquele caminho, se aquele caminho vai passar por onde você quer chegar ou não. As informações estão ali, mas você tem que saber ler. E essas são as nossas emoções. Isso vale para todo mundo, não só homem, não só mulher, não só gente triste, mas é uma coisa que dá para todo mundo. É uma parada importante para todo mundo. E... Peraí que a minha mangueira aqui ficou toda remendada, peraí. Pronto, melhorou. Autoconhecimento é considerado assim bacana se você está numa jornada espiritual, ou se você quer lidar com trauma, você tem que encarar quais são os seus problemas, quais são os seus medos, você tem que fazer alguma coisa. Se você quer ter um emprego e quer ter sucesso no seu emprego, tu tem que saber lidar com pressão, você tem que saber lidar com estresse, você tem que saber lidar com pessoas que vão discordar de você, você tem que saber lidar com situações. Se você faz qualquer serviço, se você lida com pessoas, se você lida com máquina, a máquina vai estragar e você tem que consertar, mas não tem a peça, não tem o dinheiro, e a tua prima tá passando mal, tá no telefone com você, sua mãe tá reclamando não sei o que. Ah, mas aquele negócio acabou, quebrou a peça, não existe mais, você vai ter que jogar o produto fora, você vai ter que dar um jeito de sair, ir para outra cidade, tentar ir no ferro velho, tentar encontrar. Dá trabalho, não importa o que é. Como você vai lidar isso? O estresse, tem gente que bebe, tem gente que faz coisas idiotas, machuca as outras pessoas, é grosso, agride fisicamente. E tipo, são jeitos de lidar, coping mecanismos que a gente desenvolve para poder lidar com as coisas difíceis da vida. Mas tipo, eu falo, isso é só papel higiênico para limpar o excesso, entendeu?
não resolve o problema, não cura o problema. E aí é o detalhe do... É o detalhe do... Onde está calor? Do autoconhecimento. Porque para uma pessoa viver, para a pessoa poder resolver, a pessoa é um pai, é uma mãe, tem que saber lidar com todo um ser humano ali, é uma responsabilidade. Você tem que pensar, você tem que saber, você tem que ser um adulto. E isso é foda. Mas é a vida. Todo mundo passa por isso, todo mundo está passando por isso. Então, meu Deus, é uma coisa, o fim do mundo não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, é a vida. É a vida. Então, se é a vida, vamos viver a vida. Mas como vamos viver a vida? Como vamos navegar isso? É o autoconhecimento. É a pessoa existir. É a existência em si, é a vida. Mas vou ficar que é a vida, é a vida, é a vida. Vamos então para uma dica, que é as dicas da vida. Se a pessoa faz terapia, ok, ela está conversando com uma pessoa que parou para estudar de como ela pode ajudar uma pessoa a navegar a própria vida, ouvindo, dando ideias, dando perspectivas, depende muito do profissional. É uma ferramenta. Uma outra ferramenta é algum tipo de trabalho espiritual, que o espiritual não tem nada de sobrenatural, não tem nada de místico. É tudo isso aqui, é a vida. Por que você está no seu emprego que não está conseguindo? É um bagulho espiritual. É claro, você não é o que você quer fazer, você não está botando paixão nisso, você está triste, você não quer ir para esse trabalho. É claro que o trabalho não está indo para frente, você não quer fazê-lo. Aí, o que você quer fazer? Eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Olha, é uma coisa para encontrar. Mas enfim, há muito tempo que há alguns anos, eu parei a ver emoções como se fossem... Ai, gente, não tô olhando pra câmera, então se não olhar pro nada, desculpa, tá? Foquem na minha voz, a imagem é só porque tem que ter alguma imagem. Há alguns anos atrás, eu comecei a ver emoções como mapas, como um guia. E depois de as outras opiniões, outras experiências, pessoas, comentários de outras pessoas, realmente ela é considerado por pessoas que pararam para pensar que emoções são sim guias, são um mapa, especificamente isso. Se você está triste, se você está sentindo uma emoção triste, é um sinal de que tem alguma coisa errada. Se você está sentindo dor, sinal que tem alguma coisa errada. Se você está se sentindo muito bem, é sinal que tem uma coisa muito boa acontecendo. E isso, na prática, as emoções apontam onde nós estamos em relação ao resto do mundo. Dá pra olhar assim, eu não vou dizer, eu sou 100% certo, e emoção é isso. Eu tô dando uma perspectiva, pelo amor de Deus, tá? Entra no que eu tô falando, vamos pensar no que eu tô falando e entender o que eu quero passar. Se emoções dizem onde nós estamos, e isso é parada de 2000 anos atrás, o pessoal já pensava nisso. Se você conseguir entender as suas emoções, você já está à frente de muita gente. Você já está mais perto de uma vida satisfatória do que você estava antes. E isso é o objetivo, né? Você vai viver, qualquer coisa você vai fazer, você está satisfeito. Mas bem, trazendo o bagulho de antes, homens estão sendo mais encorajados hoje em dia a serem mais emotivos, a demonstrarem suas emoções, serem verdadeiros e abertos com suas parceiras e parceiros e pessoas. Os homens podem sim ser femininos, isso é bom, é saudável, ok.
Só que tem os detalhes, isso tem prós e tem contras. Eu sempre fui um rapaz bem emotivo, bem conectado com o que eu sinto e o que eu acho que é importante na minha vida. E pode-se dizer que eu era uma bichinha? Não chegava. Eu era tímido. Tímido, quieto. Um garoto que fica quieto. Não era afeminado. Nem. Não, nunca fui. Mas eu era quieto. Eu era o nerd, entendeu? Eu era o cara que fica desenhando a aula toda e depois a gabarita a prova e o pessoal fica perguntando, como assim? Eu ficava quieto, não achava graça em jogar futebol, sei lá, parecia que meus interesses eram outros. E acho que era. Eu gostava de ler, gostava de desenhar, fazer história em quadrinhos. Aí quando eu cresci, olha, eu gosto de rapazes e rapazas, moças e rapazes. Uau! Olha, tem toda essa questão aqui, ó, se eu vou fazer um movimento estudantil, eu vou participar desse negócio aqui, pô, eu acho que eu quero seguir uma carreira como artista, como um escritor. Pô, eu tenho toda essa bagagem espiritual aqui, eu acho que eu quero fazer alguma coisa com isso na minha vida. E aí que eu cresci, buscando essa conexão. Oxe, a mangueira não tá vindo. Buscando essa alegria, porque trancar minhas emoções, ser resiliente, ser grosso, ser masculino, ser insensível como uma pedra, sempre foi algo que parecia fora da minha natureza. Parecia algo errado, parecia algo triste, como se eu estivesse deixando a minha alma de lado para agradar alguém, para ser aceito, para conseguir navegar a vida e suportar as dores da vida. Eu que passava mal só de sair da porta de casa para fora. A empatia psíquica é uma desgraça às vezes. Só que hoje eu, numa jornada de me tornar um homem, hoje eu tenho uma perspectiva um pouco diferente disso. Inclusive, é bem engraçada, porque quando a gente fala que um homem não tem emoção, um homem de verdade, ele é estoico, ele é grosso e ele é masculino e resistente, fala firme, essa coisa toda que dá tesão em mulher, dá tesão em homem. E os homens héteros mesmo vê o outro cara e tipo, nossa, ele é gostoso, eu quero ser assim. Mas bem, isso não tá tão longe da natureza. O negócio é que a natureza, ela é verdadeira. O negócio é isso. O homem, vou falar assim, comparando a antigamente, porque padrões, expectativas de gênero têm fundamento na natureza. Tem fundamento em como a sociedade se organizou para poder sobreviver. E a gente tem que estar ciente disso. E o homem masculino, o homem forte que aguenta a pressão da vida, é aquele que vai conseguir sobreviver, vai conseguir trazer comida para casa para a esposa grávida, que a esposa grávida não pode caçar. Tipo, não estou dizendo que mulheres não conseguem fazer coisas que homem faz. Gente, não é isso. Se alguém falar isso, pelo amor de Deus, se enxerga. Se olha no espelho. Mas, ok, põe a mulher grávida, hoje, mulher grávida, subir a montanha lá, subir aquela montanha lá, caçar um leão, sei lá o que. Claro, porra, pra quê? Se eu tô aqui com a minha disposição física, é do meu interesse que você fique bem, que você tenha comida, é claro que eu vou lá catar pra você, tá doido? Será uma honra fazer isso pra você, meu amor. Minha esposa, meu filho.
Então o homem que é desse jeito, ele é o desejado, ele é o que vai fazer, ele é o objetivo. Como é que a gente sobrevive, tem uma vida satisfatória, consegue suprir necessidades para as outras pessoas, tudo isso que a gente considera masculino. Só que tem um detalhe, esse homem que é forte, esse homem que é resistente, viril, todas essas coisas, ele não é uma pedra. Ele tem emoções, ele sente coisas e ele pode ser gentil, ele pode ser perceptivo, atencioso, educado, carinhoso, tudo isso. Se a gente considera a empatia, gentileza como coisas femininas, porque uma mulher numa sociedade onde ela for servir a sociedade como mãe, como empresária, porque, olha, mulheres foram empresárias, não era essa palavra empresária, mas sempre foram empresárias. 1000 anos atrás era a mulher que fazia isso em algumas sociedades e, gente, isso é muito interessante. Mas bem, ela tem que saber a necessidade dos outros e suprir elas. Tem que saber diferenciar o choro de dor de um bebê e o choro de fome, e o choro de sede, e o choro de calor, e o choro que está doente. Tem que saber diferenciar. E por que eu falo a mãe? Porque geralmente a mãe que amamenta, ela que o bebê vai ficar agarrado nela, quando o bebê não sabe fazer nada. Não é dizer que a mulher é a função. O bebê está amamentando nela, quem vai ficar mais agarrado é ela. Mas o homem, pai, ele também vai suprir, ele tem que saber o que é necessário, ele tem que saber o que o pessoal precisa, o que a mulher precisa, o que a criança precisa. E como ele vai saber isso? Percebendo a necessidade. Se a mulher está cansada, a mulher está precisando dormir, tem que saber, tem que perceber. E ficar com a criança um pouco para a mulher poder descansar. Não só comida, né? Nem tudo é comida aí, farofa, isso aí. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse bagulho de função social, homem e mulher, é uma parada que mexe muito comigo, porque eu já fui homem, eu já fui mulher, eu já fui, vamos falar assim, o ideal do que eu quero ser de novo. E eu vejo muita falta, porque quando eu vou falar com alguém, vou falar com um amigo, vou tentar fazer uma amizade, porque a pessoa tem os problemas dela, é tudo coisa que, tipo, cara, dava pra resolver tranquilo. A pessoa tá em sofrimento, eu vou ficar aqui calado? Não vou ficar calado. E como é que faz? Como é que então, ajuda isso? Primeiro passo, a gente tem que sim saber resistir. Saber resistência, resiliência, a capacidade de lidar com uma pressão, ela é essencial, porque a vida pede, a vida exige que a gente seja capaz de lidar com essa pressão. Porque senão, como é que você vai conseguir lidar com um emprego estressante? Eu falo isso porque eu mesmo tenho dificuldades. Cada vez eu vou cuidando disso para conseguir aguentar uma pressão maior, mas tipo, cansa, desgasta a vida, cansa, dá vontade de se jogar embaixo da coberta e ficar lá por uma semana. Mas é uma habilidade para ser conquistada. E onde entram as emoções? Jogar as emoções, enterrar as emoções para você conseguir ir para aquele trabalho que é estressante, mas é necessário. Isso não faz bem para a saúde. E quando começou isso de homens devem se permitir sentir emoções, quem disse que o homem não chora, deixa os homens chorar, foi por causa disso. Porque tinha muito homem, ainda tem, e mulher, e pessoas, e crianças enterrando suas próprias emoções, que as emoções nada mais são do que uma lâmpadazinha vermelha
apitando num quadro de um monte de botão, dizendo tem alguma coisa muito errada. Alarme, alarme, alarme. E aí a gente pega esse botãozinho e desliga ele. Só para não ficar vindo o alarme, mas tem alguma coisa errada. E a emoção é uma sinalização disso. A emoção é justamente esse botãozinho dizendo o que está acontecendo. E a gente tem, se a gente quiser viver feliz, quiser viver em paz, quiser viver uma vida minimamente satisfatória, e olhe lá, a gente tem que olhar para esse botãozinho. A gente tem que sentar com essa emoção, tem que entender o que está acontecendo, onde nós estamos, o que a gente quer com isso. Senão, vai ficar ruim, vai ficar difícil. E não querendo deixar ninguém triste, mas o homem que não sabe lidar com suas próprias emoções e tipo, meu Deus, a vida é interessante, tipo, vai chorar nos ombros da namorada porque, afinal, homens devem se abrir emocionalmente para suas mulheres, né? E a mulher larga ele, primeiro, às vezes é necessário a gente ter um ombro amigo para chorar, às vezes é necessário, é o que está faltando. E se a mulher largar o cara só por causa disso, sendo que a maioria das vezes eu quero um homem sensível, aí o homem sensível não quero mais, eu quero um homem masculino. Com licença, vai tomar no olho do teu cu, com todo o respeito, porque isso não tá certo, isso é uma sacanagem com a pessoa. Segundo, também não é pro cara ficar chorando no colo da mulher, não é agradável, vamos falar assim, mas às vezes é necessário, se é necessário, tá na situação, então abraça, vamos lidar essa situação como um casal, vamos lidar essa situação como parceiros, que estamos aqui compartilhando nossa existência juntos, porque ficar sozinho é horrível demais. E então é uma coisa para saber lidar, mas como que vai lidar? Não é enterrar a emoção. Lidar não é enterrar a emoção, não é ignorar a emoção. Lidar é entender a emoção. E como a gente vai fazer isso é de escolha pessoal. É de escolha pessoal, mas tem que acontecer. Por isso muita gente gasta milhares, gasta dinheiro para terapia mágica de coisa quântica, de coisa, encontre seu propósito, limpe seu karma. Cara, isso não vai funcionar se você não entender o que está acontecendo. Com todo respeito. Eu mexo com essas coisas de energia e tal, não é assim, estão vendendo coisa um pouquinho exagerada demais. E sinal que isso é o quê? É uma necessidade da pessoa. Uma pessoa que não sabe o que ela quer, que vai pagar R$3.000 para uma pessoa não dizer o que ela quer porque não é possível. E se fosse possível, não seria ético. Então, o que eu digo? Isso é muito pessoal. Como que qualquer pessoa vai lidar com essa jornada, como vai lidar com as emoções. Mas as emoções, como um mapa, dizendo se você está fazendo o que você gosta, se você está fazendo o que você está se sentindo bem, está se sentindo feliz com o seu emprego, você se sente bem fazendo isso, você se sente bem quando você está em casa porque você sente que você está fazendo o que você devia, você se sente bem porque você tem comida na mesa, você se sente bem porque as pessoas que moram com você estão felizes, estão saudáveis, então você está feliz, quer dizer que está tudo certo. Mas se você está feliz no seu trabalho, é divertido fazer, é agradável, mas chega em casa, não tem dinheiro suficiente para comprar comida, você se sente mal com isso, quer dizer que isso tem alguma coisa para ser melhorada. E o que exatamente? Porque não tem dinheiro em casa. Você não está conseguindo prover dentro do que você gosta, está fazendo o que você gosta, está seguindo sua paixão, mas não dá para sobreviver da paixão. Ok. Agora eu sei o que está me deixando infeliz, agora eu sei o que eu quero e o que eu preciso, agora eu posso fazer alguma coisa a respeito. A gente tem que chegar nesse lugar. E às vezes é sufocante as emoções, mas é uma coisa que a gente aprende a lidar com prática.
falar a verdade, é prática, essa resiliência de você conseguir lidar, olhar para o abismo, olhar para a escuridão sem ser consumido por ela. Porque se você for consumido por ela, você vai desabar, vai chorar, vai ter um ataque de pelanca, vai ter o que for. E hoje eu consigo olhar para o abismo da minha vida com um pouco mais de calma, resiliência, respiração e não pirar na batatinha. Que antigamente eu pirava um pouco mais na batatinha. Mas é uma coisa gradativa. Eu estou há 10 anos na minha vida nessa jornada de autoconhecimento, essa jornada espiritual da vida. E se você tem interesse nesse tipo de coisa, gostou de alguma coisa que você quiser ver, eu vou falar muito mais sobre isso, vai ter mais vídeos no canal sobre isso, tipo, diferentes aspectos, diferentes detalhes sobre isso. Porque é um assunto muito complexo e necessário. Afinal, se eu estou falando aqui é justamente, eu quero que a gente tenha uma vida boa, sejamos felizes e satisfeitos com nossas vidas e assim a gente possa caminhar para um futuro mais próspero para todo mundo, porque se me incomoda ficar sabendo que tem pessoas lá fora tristes, eu fico triste, então para minha vida, para minha satisfação, de forma egoísta ou altruísta, não sei, tanto faz, vou no mínimo falar aqui nesse vídeo. Então, obrigado por assistir esse conteúdo. Se você gostou, faça. Se quiser, clique, compartilhe, goste, não sei o que. E até um próximo. Adeus.